Nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre o Porte 11, um fundo base 10 de papel que tem conseguido entregar bons rendimentos para os seus cotistas. Será que é um fundo que vale a pena investir? É o que vamos conferir no vídeo de hoje. Então vamos acompanhar juntos o seu último relatório gerencial que saiu ontem, quinta-feira. Vamos ver como é que o fundo ele investe e qual a expectativa para esse ano de 2026. Porém, antes de analisarmos juntos o seu relatório gerencial, vamos aqui no site Investidor 10 analisar alguns dados importantes. Primeiramente, cotação. Notamos que o fundo está sendo negociado a R$ 8,48. Notamos que está bem descontado, o P/VP está de 0,89. Então essa pode ser uma boa oportunidade de você futuramente conseguir ganhar com a valorização desse ativo. Notamos também que seu dividend yield anualizado está de 13,75%, uma boa rentabilidade, e o fundo apresenta uma liquidez média diária na casa de 1 milhão. Descendo mais um pouco aqui, pessoal, podemos notar que ele tem uma boa base de cotistas, superior a 46 mil investidores, preço justo é os R$ 9,57 e seu último rendimento está na casa de 10 centavos por cota. Esse é o valor que o fundo ele vem pagando durante esses últimos meses. E também notamos que em questão de patrimônio, ele tem um patrimônio de 356 milhões de reais. Então notamos que não é um fundo grande, porém que consegue entregar rendimentos interessantes para os seus cotistas. E aqui podemos pegar o seu histórico na distribuição de rendimentos. Então é um fundo que sempre vem pagando ali na casa de 9, 10 centavos por cota de maneira consistente. Depende aí também dos seus indexadores, já que ele investe primordialmente em operações CRIs. No relatório gerencial, vamos conferir os principais pontos sobre esse fundo. Então ele fala aqui um pouquinho sobre a situação macroeconômica internacional, ele fala em especial sobre a situação lá no Oriente Médio e como isso pode afetar o preço de algumas coisas aqui no nosso país. E aqui também ele menciona sobre algumas movimentações que foram feitas no fundo. Então a gestão menciona o seguinte, que aproveitamos esse movimento para montar uma posição no mercado secundário em CRI Açaí, a uma taxa de IPCA mais 11,8%, uma taxa bem elevada, com vencimento em 2028. Lembrando que a empresa Açaí é uma das maiores varejistas aqui do nosso país. Ele também menciona que ao longo do mês de março seguimos também aumentando nossa exposição em Patrimar, que é uma construtora, com a aquisição adicional de 0,65% do PL a uma taxa de CDI mais 3,2%, totalizando agora uma exposição nesse devedor de 1,5% do seu portfólio. Então essas foram algumas compras que o fundo realizou. Já em questão de vendas, no lado das vendas, ele menciona que zeramos nossa posição na debênture do JHSF a uma taxa de CDI mais 1,17%. E ele menciona também que no mercado primário tivemos a liquidação do CRI Bralá, que representa 1,7% do patrimônio do fundo, com remuneração de CDI mais 6%. Então foram essas algumas aquisições e vendas que o fundo ele realizou durante o último mês de março de 2026. Se descermos um pouco mais, podemos notar como é que o fundo ele investe seu patrimônio atualmente. Se descermos um pouquinho aqui, na página 9 do seu relatório inicial, notamos o seguinte, que ele primordialmente investe em operações CRIs, e ele faz uma separação aqui dessas operações CRIs, e ele também investe em outros FIIs, que corresponde a 9% do seu patrimônio atual. E também disponível em caixa ele tem 22% do seu patrimônio, que é um valor bem elevado. Se pegarmos que o fundo tem um patrimônio atual de 350 milhões de reais, isso vai corresponder a quase 78 milhões de reais que está totalmente parado em caixa sem realizar novos investimentos. E não é de hoje que o fundo ele faz isso. Se você pegar relatórios gerenciais de um ano atrás, aproximadamente, o fundo ele também vai ter um caixa bem elevado. Então não é uma gestão muito ativa, né? Aquela gestão bem paradona, que não é de fazer muitas movimentações. Então é um ponto a se levar em consideração ao querer investir ou não no Porte 11. E aqui também podemos notar que ele usa tanto o índice IPCA como o índice CDI. Deixa eu voltar um pouquinho aqui no seu relatório gerencial. Aqui, notamos que ele usa em 47% das suas operações o índice CDI, o que eu acho bom, com a Selic tão elevada assim, isso é positivo para o fundo, e em 49% ele usa o índice IPCA. O índice CDI tem uma taxa média aqui nas suas operações de 4%, já o IPCA de quase 10%. Então são taxas razoáveis, não são baixas demais nem elevadas demais. Então é como se o fundo fosse aí de médio risco. Se descermos mais um pouco aqui, notamos o seu demonstrativo financeiro referente ao mês de março.
Então notamos que o fundo teve uma receita total de R$ 3.129.000. Além disso, ele teve resultado financeiro, que é referente ao caixa que ele tem disponível, que somou R$ 1 milhão aproximadamente. Em questão de despesas, foi o valor de R$ 552.000. Então no final ele ficou com um resultado líquido de R$ 3.653.000. E o valor que ele distribuiu foi exatamente isso, R$ 3.653.000, o que equivale a 9 centavos, por cota. Então o valor que ele gerou foi exatamente o valor que ele distribuiu para os seus cotistas. Continuando aqui, pessoal, podemos notar também o seu book de CRIs. Então ele traz aqui todas as operações CRIs que atualmente ele tem em exposição. Notamos que o fundo ele não tem concentrações, só tem um ativo que ele tem uma exposição um pouco maior, que é nesse CRI da Coteminas, de 7,5%, porém todo o restante é de 5% para baixo. Então, apesar de ser um fundo pequeno, a gestão procura diversificar seus investimentos. E esse é um ponto muito importante, né? Evite fundos imobiliários, especialmente aqueles que investem em dívidas, em operações CRIs. Procure evitar investir em fundos que têm concentrações nesse tipo de operação. Porque se futuramente um devedor que ele tem uma concentração deixar de honrar o seu compromisso, o impacto vai ser muito grande no fundo. Então é melhor você procurar evitar, se prevenir desse tipo de operação. Descendo mais um pouco aqui, podemos notar também o segmento de atuação dos devedores atuais dos seus CRIs. Então se destaca aqui empresas do segmento de renda urbana, também construtoras do projeto Minha Casa Minha Vida, empresas do setor residencial, laje corporativa, residencial e comercial, hospitalar, loteamento, entre outros segmentos. E já aqui no final ele traz um resumo sobre cada uma das suas operações. Então novamente ele vai falar o nome do CRI, menciona também o segmento de atuação desse devedor, menciona seu indexador juntamente com sua taxa fixa de juros, vencimento do contrato, amortização, se é mensal ou não, e também menciona quais foram as garantias dadas por esse devedor. Então dessa maneira aqui você consegue entender melhor sobre cada uma dessas operações, saber quem é o devedor dessa operação, para que você também consiga pesquisar sobre cada um desses devedores e saber se são boas empresas ou não. Então é sempre importante você estar acompanhando quem são as empresas que o fundo de papel que você investe está emprestando dinheiro. Até porque o dinheiro é seu, então você tem que saber onde é que a gestão do fundo está colocando o seu dinheiro, beleza? Então sempre procure pesquisar e entender melhor sobre esses pontos. Agora,